mas como assim? É crime um homem matar o outro homem, mas não é crime um homem matar todo um povo. O genocídio, ele passa com uma grande intensidade em 1915, 1916 e 17, né, com um grande número de armênios morrendo, um grande número de meninas armênias sendo raptadas e convertidas ao Islã para viver em haréns, para viver entre famílias turcas e curdas, né, como escravas sexuais, como escravas domésticas, e uma turquificação gigantesca da população armênia. E, enquanto isso, a Primeira Guerra está acontecendo. E quando ele parte para a sua execução, ele já está muito bem organizado, já está muito bem pensado, sobretudo na cabeça do Mehmet Talat Pasha, que é o ministro do interior do Império Otomano e o grande arquiteto dessa logística de extermínio dos armênios. Porque a gente tem que pensar que a gente está falando de 1915, a gente não está falando de campos de concentração, de extermínio, câmaras de gás, que seria o modo de Auschwitz, por exemplo, do Holocausto, da Shoah, dos judeus na Segunda Guerra Mundial. Onde meu pai viveu, na cidade de Marash, era mais próximo da fronteira com a Síria. Acontece que o pai dele, meu avô, foi um jovem ativo, ficou amigo dos turcos e levaram ele a trabalhar na prefeitura da cidade de Marash e ele não chegou a ser político, porque ele não se considerava turco. É como aqui, né? A família do vizinho italiano é amigo do brasileiro. Não. Então lá ele era amigo dos jovens turcos. Ele usou essa amizade, se aproveitou disso, e nas madrugadas ele enchia as carroças de famílias de armênios para atravessar a fronteira para a Síria, ficar a salvos. Os armênios que sobreviveram se instalaram em basicamente duas regiões. Um grupo em Alepo, ou na Síria, no que a gente chama de Síria e Líbano, de uma maneira geral, mas sobretudo em Alepo, depois Damasco e Beirute, e um grupo no que hoje a gente conhece como República da Armênia. Enquanto isso, os armênios, tanto nessa pequena porção chamada de República Armênia, quanto na região da Síria e do Líbano, tentavam reconstruir a sua vida. Grosso modo, a gente chama isso de diáspora armênia. Por que eu estou falando grosso modo? Porque a diáspora armênia é muito mais antiga do que isso. A gente tem que pensar que a Armênia ela viveu muitos e muitos séculos sem ter um país. Então, em teoria, nós tínhamos armênios diasporizados, espalhados pelo mundo, sem ter uma nação para a qual regressar. E daí também a gente tem que entender um pouco o conceito de diáspora, né? Bom, meu pai, quando chegou ao Brasil, ele se revelou um autodidata. Meu pai era um contador sem estudar. E tinha caligrafia de modelo, caligrafia bonita. Então logo que ele chegou, os armênios que já estavam aqui antes, logo correram, cada um puxando ele para um lado para empregá-lo, para ajudá-lo. E ele se tornou contador de 2 fábricas de calçados. Aliás, esqueci de falar no começo, os armênios todos penderam para o ramo de calçados. Primeiro como fabricantes, hoje as grandes redes, agora são comerciantes, não tem mais fábrica. Pontal, Besni, são todos armênios, né? E a minha irmã mais velha, que veio com ele, deixa eu contar.
A minha irmã e 2 filhos nasceram em Marash, onde ele casou, né? Depois, 2 nasceram na Síria. Não, um nasceu na Síria. E eu, a minha irmã caçula, nascemos no Brasil. A irmã mais velha, que ele trouxe junto, tinha 16 anos, 17 anos. Ele já veio com ela prometida. Deixa eu acrescentar mais esse detalhe. Todos os armênios que conseguiam fugir, a primeira providência deles era procurar colocar os filhos e as filhas em lugar seguro, alimento, roupa, isso que podiam já contratavam um casamento. Então a minha irmã mais velha, ela veio para o Brasil, desceu em Santos já prometida e o noivo esperando. Acontece muito em caso de qualquer imigração, de um trazer o outro, ou de um conhecer o outro. Então, é muito raro quando alguém chega num lugar e formar uma diáspora sozinha. Geralmente tá vindo um atrás do outro. Então, no caso dos armênios, eles foram chegando e aí, imediatamente, eles já conheciam alguém que já tinha vindo um pouco antes. Então, a primeira coisa, seu instinto, acho que de sobrevivência mesmo, de tipo, meu Deus, estou num lugar estranho, eu não falo a língua, não conheço nada, não conheço as ruas, não sei como me assentar aqui, pera, vamos ver alguém que já se assentou. Então, ele vai atrás dessas pessoas que ele conhece, ou que conheciam parentes lá atrás, ou que era amigo de amigo, enfim, que era ligeiramente familiar a ele, e ele se agarra a isso justamente para começar a estruturar a nova vida dele aqui. Mas o que eu vejo um pouco, a diferença é que é o seguinte, a característica do Brasil. Eu acho que a gente já perde um pouco essa questão da língua até no Brasil, porque o Brasil é um país que favorece a miscigenação. Ele acolhe né? as Ele acolhe pessoas, então, você está se sentindo tão em casa, né, muito que não... fácil se perder no Brasil. Exatamente. Não existe Então... conflito de religião que te mantenha como nos países árabes, que os armênios ficavam sempre entre si, porque aquele é muçulmano, eu sou cristão, então eles ficam mais aglutinados. Aqui no Brasil, todo mundo é seu amigo, todo mundo é legal, todo mundo pode, então tudo pode. E aí é muito fácil se perder. Então, não tinha tanto esse hábito de falar armênio em casa para que você soubesse o armênio, né? No fim, depois, quando você se torna um adulto, você sente falta disso. O grupo de danças e cultura armênia para as crianças, que é o Arevik, foi o espaço que os meus filhos acharam para ser armênio. Que bom. Né? Nossa, toda a minha gratidão, assim, tanto às professoras, a diretoria do Ramaskayim, porque é muito difícil, assim, é muito difícil ser armênio fora da Armênia, tá? Então, assim, é bem complicado. Então, quando a gente acha um espaço desse, a gente fala, uau, que coisa boa. Quando não existem mais condições sociais e materiais para esses espaços que promovem essas experiências da armenidade existirem, aí ela corre o risco de desaparecer. Mas eu não acho que é o caso do Brasil, por exemplo, porque esses espaços existiram, enfim, desde que os armênios vieram para cá, eles começaram a fundar escola, fundar igreja, fundar um clube. Então, se existe esse lugar de encontro entre as pessoas, acho que a cultura está viva. Quando esse encontro não é possível, aí a cultura está muito mais em risco. Então, tem aquela frase famosa do William Saroyan, que não sei se vocês conhecem, que é quando 2 armênios, em qualquer lugar do mundo, se encontram, eles vão criar uma nova Armênia. O meu primeiro despertar é quando eu vou para a escola, com 10 anos, e um mundo totalmente novo, mas totalmente mesmo. E aí eu começo a aprender a língua, e aí sim, a língua, a dança, então assim, muita gratidão à escola, à Igreja Ortodoxa que mantém a escola. Eu sempre digo que o que eu tenho de armenidade, eu tenho daí, eu não teria, a minha família não tinha esse referencial. A gente tem esse que você falou, Sarkis, da culinária, sim. Por que meu pai comia o tabule com a mão, ensinava a gente a comer com a mão. Então, essas coisas, elas perpassam para sempre. Mas esse é o meu primeiro momento, e é quando eu começo a prestar atenção. Aí veio o escotismo armênio, tinha um grupo escoteiro armênio. Nossa, eu aprendi muito. E eu fui me ligando nessas outras artes, né, áreas da Armênia. A construção da identidade do sujeito, ela é um processo muito subjetivo. Então, assim, não existe uma fórmula de se eu sou armênio por parte de pai e mãe, então eu sou armênio de verdade.
Não existe uma conta matemática para você se tornar armênio. É o sentimento mesmo, é a forma como a pessoa se constituiu ao longo dos anos, é a forma como ela cresceu, a forma como ela construiu a percepção que ela tem dela mesma. Então, essa percepção pode ser moldada por diversos fatores. Pode ser moldada pelo fator ter ido à escola armênia e falar a língua e pode não ser moldada por nada disso. Aquelas gerações que nada, praticamente nada. Só o Ian do nome, Só o né? Ian do nome, e olhe lá, tá? Então, aí, nesse caso, é muito complicado para você conscientizar aquele cidadão que ele é armênio e tudo mais, qual a importância, por que ele deve valorizar essa coisa. Então, porque ocorreu realmente, teve infelizmente, uma geração aí, praticamente da minha idade, geralmente, de para mais, que acabou não se passando, né? Você pode ver, assim, quantos que da sua geração, ou da minha geração, que sabem armênio ou que fazem alguma atividade ou sabem cozinhar comidas armênias ou dançam, sabem danças ou se interessam por alguma outra coisa, alguma coisa cultural, ou sabem inclusive a história da Armênia, né? Que é uma coisa mínima, né? Por exemplo, às vezes a pessoa sabe, genocídio, tá, legal, mas o que mais você sabe da Armênia? E dentro de qualquer comunidade que tem uma causa, existem os militantes fervorosos e aqueles que não são tão engajados. E acho que na comunidade armênia não é diferente. Então, existem pessoas que organizam aquele ato, que vão fazer questão de estar ali na frente do consulado no dia 24, e tem pessoas que não necessariamente querem se mobilizar dessa forma. Mas eu acho que o fato de você ser militante em relação ao reconhecimento do genocídio não significa necessariamente que você é mais armênio ou mais, enfim, mais portador da cultura do que uma pessoa que não é tão ativa. Existe um racha mesmo de algumas pessoas acreditarem que isso é essencial para o povo armênio continuar, e outras pessoas talvez acreditarem que essa justiça de transição que nunca ocorreu e esse reconhecimento e o fim do negacionismo não sejam necessariamente o mais importante para a comunidade armênia hoje. Nós saímos das nossas casas, perdemos nossa família, perdemos nossas terras, perdi meu sobrenome. Se vocês não reconhecem isso, atravessamos o deserto de Terzor, morremos no deserto de Terzor, perdemos nossa identidade, perdemos nossas terras, e vocês seguem negando. Que vergonha, Turquia, que vergonha! E vem me pregar democracia? Erdogan, cadê a sua democracia, meu querido? Cadê? O meu pai tinha um irmão mais novo que ele, casado com 4 filhos, 3 meninas e um menino. Esse irmão não quis acompanhar para o Brasil. Ele falou, não, eu vou pegar o caminho das Índias. O meu pai, como era mais velho, naquela época os irmãos mais velhos eram respeitados pelos mais novos. Pegou as 4 crianças, falou, você pega a tua mulher, vai para onde você quiser. O irmão não quis obedecer. Aí o irmão não obedeceu. Ele ficou com as 4 crianças, sobrinhos, e o irmão dele com a esposa foram amarrados pelos turcos, jogados vivos no forno. A forma primordial de extermínio dos armênios foram as deportações, né, que é uma questão de não matar, mas deixar morrer. Mas é lógico que nesse processo a gente vai ter uma série de atrocidades acontecendo pelo assédio dessas tropas turcas ou desses grupos curdos que atacavam essas caravanas. Mas também a gente tem relatos muito constantes nas memórias de sobreviventes e nos relatos de pessoas que assistiram os massacres, que estavam na região, como armênios se reunindo em igrejas para ouvir a palavra do seu ou pastor ou do seu padre, sendo fechados na igreja e sendo queimados vivos, né? Esse é um relato muito constante em algumas regiões. Do meu pai veio do genocídio, ele nasceu na Armênia. Depois vocês vão ler está tudo escrito lá. Nasceu na Armênia, viviam muito bem na Armênia. O pai dele trabalhava no governo, mas tinha 9 irmãs e ele foi o último menino.
Bom, depois do genocídio, eles se davam com os turcos, tinham vizinhos turcos, mas no genocídio, os armênios perseguiam os armênios, aí começou o genocídio. Aí, uma irmã do meu pai já tinha vindo para o Brasil antes. Algumas tinham ido para os Estados Unidos. E ele e mais 3 irmãs ficaram na Armênia, na época do genocídio. Que ele passou muita coisa, as irmãs, o pai foi morto, está escrito lá, foi morto a machadadas. A mãe saiu com ele pelo deserto, e só ele e a mãe. As irmãs também passaram muita coisa, as irmãs que ficaram lá. Depois, a mãe morreu no deserto, porque não aguentou, mandou ele embora, mas sempre... Ele ouvia discos, ele ligava aquele disco, se trancava lá no quartinho, ouvia aqueles discos bem alto e chorava. Chorava por causa da vida que ele passou, da mãe que morreu. Mas... Se não for do seu conjunto, não precisa responder. A gente É. entende, a gente super entende. É. A gente percebe quando estuda o genocídio armênio e outros casos de genocídio que existem basicamente 2 padrões de comportamento em relação a esse passado de violência. O primeiro é o silêncio. Então, alguns sobreviventes, depois que passaram por tudo aquilo, depois que conseguiram escapar e perderam, enfim, seus familiares, seus amigos e tiveram que ser deslocados, né? Sofreram um processo de desterritorialização, eles não querem falar sobre o assunto. Então, a gente percebe esse padrão de pessoas que não querem ficar falando do passado, não querem lembrar, não querem contar para as gerações seguintes o que aconteceu. Quando essas pessoas não falam, não transmitem os acontecimentos assim mais específicos, uma parte da história dessa família se perde. Por outro lado, existem algumas famílias que contavam com muitos detalhes. E o contar com detalhes também pode ser traumático. Porque, enfim, você saber desde pequeno que houve uma violência tremenda com pessoas que eram da sua família, simplesmente por elas serem quem elas eram, isso também deixa uma marca de ressentimento, de raiva mesmo, de mágoa com o que aconteceu. Uma das maneiras da gente fazer essa memória viva é recontá-la aos nossos filhos. E eles vão replicando, e vão replicando, e vão replicando. Eu acho que essa é a maior obrigação da nossa geração, porque eu pelo menos vi meus avós que ficaram órfãos aos 4, 5 anos, eu vi minha avó chorar todo dia, eu via ela ouvir músicas que relembravam o orfanato dela. Então, para mim, Vartinê, a criança, foi muito marcante ver essa imagem. Já a próxima geração não vai ter esse contato com os descendentes diretos. Então, é muito importante que a gente mostre filmes na realidade, como disse você. Quando você não tem o reconhecimento histórico, você obriga as pessoas que passaram por aquele período, enfim, e também as que descendem dos sobreviventes, a provarem o que aconteceu. Então, as pessoas, elas não conseguem, por exemplo, construir uma memória de saber onde estão, por exemplo, enterrados os corpos, de criar uma recuperação dos documentos, dos arquivos. Quando aquilo está sendo negado, você está um passo atrás. Então, você não consegue criar uma construção coletiva, não só da sociedade armênia, mas do mundo inteiro, da comunidade internacional. Você não consegue construir uma narrativa e uma memória e uma lembrança daquele passado, se aquele passado, para uma parte do globo, sequer existiu. Então, quando você não tem o reconhecimento oficial e público de que aquilo foi um crime contra a humanidade, de que aquilo foi um genocídio, as pessoas que descendem daqueles sobreviventes têm que ficar o tempo todo provando o próprio sofrimento, provando a própria experiência traumática e pedindo para que as pessoas, entendam que aquilo aconteceu de fato e que aquilo precisa ser reparado. Então, se não há reconhecimento, você está anos-luz de distância de qualquer medida de reparação, de qualquer reconciliação histórica entre armênios e turcos. Tudo fica muito mais dificultado, porque você precisa pegar aquele sobrevivente, né, que já tem uma dificuldade de transmitir para o mundo toda a experiência que ele passou, e falar,
isso tudo é invenção, é uma coisa muito cruel, assim, historicamente é um processo de apagamento total. Como é que você constrói uma memória em cima de algo que está sendo apagado, de algo que está sendo negado? É muito mais difícil. Então, se a gente pega, por exemplo, a ditadura brasileira, né? Uma vez que a gente tem a Comissão da Verdade e os arquivos estão públicos, é mais fácil você processar o seu luto e construir uma memória sobre aquele período. E mesmo depois da Comissão da Verdade, a gente está vendo que esse passado ainda está em disputa. Enfim, existe todo um negacionismo que está voltando à tona nos últimos tempos. Mas você veja, sem isso, a gente não teria nem a prova documental e histórica do que foi o período. Então, os armênios não têm isso, eles não têm como acessar os arquivos do Estado turco e acessar os territórios onde muitos armênios viviam, que hoje estão dentro da Turquia moderna, enfim. Então, é um obstáculo, né? A falta de reconhecimento, ela impossibilita qualquer construção de memória que não seja simplesmente ter que ficar provando os acontecimentos que você está denunciando. É muito difícil acreditar que a humanidade ainda não reconheceu. A gente tem muito reconhecimento de alguns lugares, né, em que os armênios são muito fortes, mas, assim, não é uma história, e incomoda mesmo não estar nos livros, porque não é uma história que não tem registro. Não é uma história que a gente conta, a minha avó contava, a minha bisavó contava, mas não é. Não, tem muito registro, tem documentos guardados. Então, machuca demais você ver que uma história tão sangrenta, tão dolorida, não é sequer contada. Há 2 anos atrás, quando eu estive na Armênia nessa conferência, teve o discurso de um deputado muito famoso, muito atuante hoje na causa armênia, chamado Garo Paylan, que ele é deputado no parlamento turco. E um dia ele entrou lá e mostrou as fotos de todos os dos avós dele, de todos os nossos intelectuais que foram massacrados, e citou o nome um a um e falou: eu quero que vocês reconheçam o que vocês fizeram. O cara foi quase linchado no meio do parlamento. Mas o que ele disse ali naquela conferência foi o seguinte: a responsabilidade de conseguir o reconhecimento está nessa geração, porque vocês não podem jamais passar esse peso para os seus filhos, que vão ser a 4ª e a 5ª geração. Então, façam agora. A forma como funciona a negação é a mesma, sempre. Vai relativizar números, vai dizer que não foram tantos assim mortos, vai relativizar a intenção, vai falar que quem começou foram as vítimas e vai fazer uma série de questões que a gente tem que entender não como a parte posterior do genocídio, mas a negação, ela ainda é o genocídio. Então, isso é importante de ter claro, né? O genocídio, ele tem a preparação, a execução e a negação. De uma maneira que a gente pode entender que um genocídio negado é ainda um genocídio que continua. Eu não tenho nenhum problema em admitir que eu acho que dificilmente a Turquia vai reconhecer o genocídio. Por que razões? Porque a partir do momento que ela reconheça, ela vai ter que dar as devidas reparações internacionais. Claro. Então, acho que isso vai continuar por muito tempo. E a mesma coisa, a Turquia não vai conseguir entrar na União Europeia, porque a União Europeia obrigaria ela a reconhecer, e aí ela não reconhece, porque se reconhecer, a Armênia vai fazer um pedido de reparação das suas cidades. Meus avós, tanto de um lado quanto de outro, nasceram em cidades, Urfa e Antep, que eram já dominadas pela Turquia na época que eles nasceram. O negacionismo é uma forma de continuidade. Então, tem alguns teóricos que acreditam que a negação é o estágio final do genocídio. Então, apagar os vestígios e fingir que aquela população nunca esteve ali, ou proibir que as pessoas estudem isso de forma livre, porque se você for estudar genocídio armênio na Turquia, você vai ter que ter uma postura específica que é acatada oficialmente pelo Estado turco. São formas de perpetuar o crime. Como um governo pode se dar assim, a cara de pau de refazer uma história, colocar nos livros e mascarar tudo para toda a sua população, porque isso vai criar no futuro turcos que jamais vão reconhecer. Na verdade, a gente não tem nem como culpar essa geração da Turquia atual, porque, infelizmente, foi o que eles aprenderam na escola. Isso faz parte de um plano muito maior. O que as pessoas precisam ter, assim, levar em consideração e perceber, ter consciência, que isso era um plano. Na verdade, é o plano do extermínio. Não foi só, não gosto da sua cara, vou lá e acabo com você.
não quero esse vilarejo, eu quero tomar ele. Não, existiu um plano de extermínio e nós fomos vítimas dele. O tweet do Erdogan, que é, né, o chefe do Estado turco, falando que a solução que eles deram no passado para os armênios era a melhor solução, porque eram gangues armênias que estavam matando muçulmanos. Então, não é só negar, não é só dizer, olha, morreu gente, mas não foi genocídio. É dizer, houve genocídio e isso foi bom porque nós precisávamos nos defender. Então, você está justificando o massacre. Se isso não causa uma dor em todos os armênios, e eu acho que causa, então é uma forma de continuar esse sofrimento, de continuar perpetuando essa dor daqueles que começaram em 1915 e que se prolonga até 2019, enfim, possivelmente por outras gerações, se essa política oficial de negacionismo continuar. Algum dia eu acho que talvez o dinheiro e a questão financeira e a questão política deveria pesar menos do que a questão humanitária de você reconhecer um crime contra a humanidade, porque se a gente não reconhece, a gente sabe que a história muito facilmente se repete. O genocídio ser negado, para mim, é sinônimo deles dizerem que 1,5 milhão de vidas não existiram. Então, toda essa demora, toda essa frustração do povo armênio, para mim, implica numa mágoa mesmo que a gente sente, que não se denomina ódio, mas é uma mágoa por justamente eles não admitirem que 1,5 milhão de vidas existiram e simplesmente deixaram de existir num período de 3, 4 anos. Então, assim, é um sentimento muito ruim, muito triste, saber que eles não admitem, por exemplo, que minha bisavó morreu no genocídio armênio. Eu não tive uma parte da minha família por causa do genocídio armênio. Eu perdi um dos meus sobrenomes porque eles acabaram com toda a família da parte da minha avó, porque eles simplesmente terminaram o nosso povo. E até hoje negar isso, para mim, é sinônimo de dizer que isso não existiu, que eu não existo, então. Eu tenho certeza que num futuro não muito distante vai surgir um tribunal único no mundo comandando toda a justiça do globo, onde chegará a nossa chance de reivindicar os nossos direitos. Não esquecer as raízes. Todos querem saber de onde vieram. Então é bom que eles saibam de onde, todo mundo quer saber de onde veio, né? Aqui do Brasil tem português, francês, holandês. Então nós quero que eles sempre não esqueçam a descendência deles. O genocídio armênio ele é um genocídio sem culpados. Ninguém foi formalmente julgado e punido. Julgado sim, mas os turcos que foram julgados pelo crime que cometeram contra os armênios conseguiram fugir do Império Otomano antes de pagar qualquer tipo de pena. E daí os armênios se organizaram em grupos políticos para matar esses turcos ao redor do mundo, né? Então, criou-se uma ideia de impunidade, né? Uma ideia de que o que eu faço com a população que vive dentro das minhas fronteiras é problema meu. E nenhum outro país tem qualquer gerência sobre isso, porque, afinal de contas, é parte da minha soberania nacional. Então, isso permeia uma série de processos. Isso vai permear, inclusive, a dificuldade de intervenção em Ruanda, ou na Bósnia, ou no Sudão, ou mesmo em Mianmar, para conter o genocídio. E aí a gente vai entender por que tem tanta ressalva ou preocupação em chamar um crime de genocídio. E começam a dizer, é um massacre, é uma atrocidade, tem traços de genocídio, mas não configurar como genocídio, porque se assim é feito, você tem uma obrigação de intervir, né? Enquanto comunidade internacional, enquanto ONU, OTAN e uma série de instâncias. Então, o genocídio armênio, ele ensinou para o século XX que era possível tentar exterminar um povo, levar esse plano até o limite, negar o que havia acontecido, mas mesmo assim, mesmo tendo publicidade, mesmo tendo visibilidade, o perpetrador, aqui vamos tomar aqui a cara de um Estado, né, o Império Otomano, depois a República da Turquia, ter sucesso em manter as terras que haviam sido tomadas de populações armênias, os bens que haviam sido tomados de armênios. Então, no final das contas, um genocídio vale a pena. Você precisa saber do genocídio armênio. O período sombrio foram 1,5 milhão de vidas, todas destruídas. Uma
uma história que não pode ser esquecida. 24 de abril 1915, começa a perseguição a quem resiste, na intenção de vir e implantar o turco descendente, limpar como se fossem donos do pedaço. São patronos do holocausto. Comitê União e Progresso expulsa famílias armênias pro deserto. São carrasco do amor e da fé. Os Pacha da Lata e Enver vão completar 100 anos. E onde estão os direitos humanos?